Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, eu, Diego Perli, para quem não me conhece, CEO da agência Code Blue, gostaria de dar uma aula exclusiva para vocês falando a respeito de políticas comerciais. É algo que é dúvida de muitos. O pessoal normalmente que trabalha com VTEX sabe que é um assunto importante, entende o contexto, meio que já viu algum vídeo, algum conteúdo que falava né, sobre política comercial e parece ser algo importante, mas não entende muito porquê, nem como, nem onde que funciona essa história. Hoje a gente vai a fundo e vai entender de vez, de verdade, por que que política comercial é tão importante assim na VTEX. Vamos lá? Bom, basicamente entendam o seguinte: quando a gente fala de política comercial, estamos falando no que diz respeito à regra de negócio, à arquitetura de projeto, a algo maior e mais profundo. Por exemplo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para tentar dar um exemplo mais claro, tá? Então eu fiz um desenho aqui, bem grande, de como que funciona uma ideia, um rabisco de uma arquitetura de projeto. Geralmente é muito maior e muito mais complexo do que isso, tá? Mas imaginemos um cenário onde a gente tem, tudo isso aqui é só para esquentar nossas engrenagens, tá? Onde a gente tem um e-commerce na VTEX com algumas configurações feitas direto na plataforma. Aí você tem o front-end, onde o cliente navega. Aí você vende também em marketplaces, em app, integra com outras ferramentas. Legal até aqui? Acho que se você está no dia a dia aí de VTEX, ó, na labuta, eu acredito que você não vai estranhar um cenário desse, né? Ele é bem comum, bem costumeiro, um e-commerce funcional. Mas você sabe que tem uma outra metade, um outro pedaço de back-office por trás que complica ainda mais essa novela, não é mesmo? Que é a integração, né? O conector, o middleware, né? Que conecta via API com RP, que onde ocorre a gestão da empresa, que conecta muitas vezes com, por exemplo, os correios, né, a agência de correios do bairro, enfim, conecta com as prefeituras, gera nota fiscal, e daí tem que avançar pedido aqui, para daí cair na plataforma, cadastrar produto aqui, preço aqui, estoque para não dar furo com outros canais de venda, tá vendo, ó? Eu fui indo devagarzinho, mas olha como rapidamente isso se torna algo maior, mais complexo, mais maluco, né? Cresce, cresce, cresce esse desenho e já fica Jesus amado. É isso aí. E digo mais, se isso aqui te assustou, digo mais. Isso aqui é um cenário simples. É um cenário de um B2C rotineiro, comum, do mais guapeca, do mais simples, do mais normalzinho que a gente vê. É muito normal ver arquiteturas de projetos, cenários mais complexos. Por exemplo, eu vou passar rapidinho aqui, não posso me delongar muito, até para o vídeo não ficar chato ou muito extenso e tal, e a gente focar em políticas comerciais, mas só para você entender, eu poderia jogar aqui no meio ainda, e se eu for B2C e quiser vender também nos marketplaces, como é que funciona a gestão de pedido? E se eu for também B2B, como é que fica essa arquitetura de projeto? E se eu também tiver modelo de negócio de marketplace né, de ser um marketplace, como é que fica essa história toda? E se eu também tiver um modelo de franquias, que também dá para fazer na Vetex, ou um modelo de assinatura, tá vendo? É, É isso que eu quero te mostrar. Ou outros canais de venda, né? Live shopping, chat commerce, personal shopper. Hoje em dia tem um monte aí na Vetex. Como é que fica essa história se o meu negócio for ficando complexo em regras de negócio? Como é que funciona, Diego? Para isso que a gente vai precisar
da tal da política comercial. Então, toda essa introdução dessa aula, eu só quis esquentar a tua cabeça de propósito, aquecer, te deixar meio doidão aí mesmo, para justamente te colocar na temperatura ideal, vamos dizer assim, né? Para daí eu chegar com o ensino. Ou seja, te colocar num lugar onde você entende que o e-commerce VTEX pode chegar a 1 milhão de lugares complexos, e para isso é necessário, não é desnecessário, não é ruim, não é chato, não é de sacanagem, não. É necessário que se tenha políticas comerciais numa plataforma de e-commerce para que você consiga configurar regras avançadas e complexas, certo? Então, por exemplo, quando você contrata a Vetex, inicialmente você já vem com uma política comercial. Se você nunca mexeu nas políticas comerciais da sua loja ou da loja que você cuida, saiba que tem uma política comercial que a gente chama de política comercial um. E é em cima dela, como se ela fosse essa base, por isso que eu desenhei desse jeito nesse slide, como se ela fosse essa base estrutural, em cima dela, da política comercial, a gente coloca nossas configurações logísticas, nossas configurações de pagamento, nossas promoções, nosso catálogo, ou seja, uma gama de configurações da plataforma VTEX a gente coloca em cima das políticas comerciais ou da política comercial, a gente amarra nela, né? Fala assim, ó, você vai ver quando você está configurando uma promoção, você fala, mas para quais políticas comerciais essa promoção funcionará? Esse preço que você está dando é para qual política comercial? Ou esse estoque, ou esse produto, ou essas condições de pagamento, ou essa configuração logística. Você vai perceber configurando um monte de coisa na plataforma que sempre pergunta assim: e para qual política comercial isso funciona? Por quê? Porque é essa base estrutural que você precisa para funcionar as regras de negócio, a arquitetura de projeto, aquele modelo de negócio daquele canal de venda que você imaginou. Então, por exemplo, é comum a gente ter a política comercial um com algumas configurações para funcionar direito a nossa loja B2B ou a nossa loja B2C, ou os dois, dependendo do contexto, tá? Ou você pode ter uma outra política comercial 2 para você poder vender com outro catálogo de produtos, em outro ambiente. Vamos dizer assim, você tem o mesmo ambiente VTEX, o mesmo admin, mas nesse mesmo admin você tem dois front-ends, né, dois templates com domínios diferentes, mas estão olhando para o mesmo admin. E num domínio você vende esses produtos, em outro domínio você vende outros produtos. Sabia que isso é possível? E através de política comercial você consegue fazer esse tipo de configuração. Ou para uma loja internacional, é necessário ter uma política comercial para vender, por exemplo, para a Argentina, para a Colômbia, para o México, para Portugal, enfim. Ou para vender em marketplaces. Você vai precisar de política comercial para isso. Então, o que é a política comercial? É uma gama de configurações que você amarra de um jeito para atender a um canal de venda ou a um modelo de negócio, ok? Então, eu preciso que a minha loja internacional, obviamente, vai ter outras configurações logísticas para vender lá no México. Vai ter outra descrição em espanhol, ou seja, outros produtos ali cadastrados. Vai ter outros gateways de pagamento aceitos no México. Então, você vai precisar de outra política comercial para amarrar todas essas configurações para funcionar direito. Segunda dúvida que eu vejo surgir muito. Mas, Diego, quando que eu realmente preciso de outra política comercial? Essa dúvida é excelente. Por quê? Aqui eu quero abrir um parênteses dentro de um parênteses. Porque, veja bem, política comercial, ela não deve ser vista de forma boba, corriqueira, tonta, uma configuração qualquer, que eu posso criar 30 política comercial e não tem problema. Não deve ser visto assim. Política comercial deve ser visto como algo extremo,
de última necessidade, quando não tem outro jeito de atender ao cenário que eu preciso e eu vou ser obrigado a chegar a esse extremo absurdo de ter que ter uma nova política comercial para atender a esse cenário. É melhor que seja visto neste prisma, neste patamar, nessa forma de enxergar, tá? Por quê? Porque assim, toda loja Vetex já vem com uma política comercial, a um. E se você precisar vender em marketplaces, na Magalu, na Amazon, enfim, na Via Varejo, na B2W, sei lá, você pode pedir outra política comercial para marketplaces, não por marketplace, para marketplaces, para todos, a dois, para atender a todos os marketplaces. De graça, de graça, né? Além de pagar o que você já paga para a Vetex, é isso que você consegue sem custos adicionais de políticas comerciais na Vetex. Acima disso, você vai ter que mandar e-mail para a Vetex, lá para um lugar certo, um chamado certinho lá que você tem que abrir, e vai ser cobrado de você na sua fatura mensal da Vetex um valor adicional, que varia. Estava R$ 750 por mês por política comercial. Eu acho que deu uma subidinha recentemente para uns 1.200, alguma coisa assim. Então você paga um valor a mais por política comercial adicional. Então também tem essa questão de custo, tá? Então ela não deve ser vista de forma leviana. Muitos acham, às vezes, um absurdo a Vetex cobrar um valor adicional por política comercial. Mas, na verdade, talvez por eu já ter trabalhado lá, ter vindo lá de dentro, eu tenho uma outra visão. Eu entendo o contexto. Eu penso assim, quando é necessário uma política comercial, teoricamente, o seu ambiente Vetex nem deveria conseguir atender a esse cenário. Você meio que deveria ser obrigado a contratar outro ambiente Vetex para atender esse cenário extremo que você precisa. Então é meio que a Vetex sendo gente boa de falar assim para você, mas ó, por um valor bem mais acessível, você pode usar o mesmo ambiente que você já usa, as mesmas integrações, a mesma arquitetura de projeto, e só ter uma política comercial adicional para atender, por exemplo, tabelas de preço, você precisa de política comercial, ou a loja internacional, ou vender em marketplaces, ou ter uma outra loja com outro domínio, mas usando o mesmo ambiente VTEX, enfim, tudo isso precisa de política comercial, são casos mais extremos. No dia a dia, na prática, como é que funciona? Geralmente você vai ter, sei lá, ó, a política comercial um e você tem ali algumas configurações configuradas para atender a esse cenário. A 2, a 3, a 4, com as suas configurações para atender cenários específicos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A loja de Portugal, uma loja secundária, enfim. E na prática mesmo, eu vou ser até mais extremista aqui no próximo slide, é ainda um pouquinho mais complexo que isso, porque tem coisas que a gente pensa assim, para atender a minha outra loja, minha loja 2, digamos, eu posso usar as mesmas configurações logísticas e de pagamento, eu só preciso de outras promoções, de outro catálogo ou para marketplaces, ou para, enfim, tem coisas que você até mantém a mesma política comercial, como se você marcasse mais caixinhas, né, para atender outros cenários. Então, na prática mesmo, vira um negócio meio assim, ó. Salvo quando é internacional, que geralmente, eu até puxei para cá daí, né, que geralmente daí é tudo separado mesmo, mas muitas vezes alguns canais de venda, alguns modelos de negócio compartilham, marcam mais caixinhas, né? Compartilham entre si algumas configurações ou algumas promoções, mas tem catálogos distintos ou até catálogos, né, que se sobrepõem, né? Eu vendo esses mesmos produtos tanto na loja um quanto na loja 2 quanto em marketplaces ou não, enfim. Então, na prática é ainda mais complexo, né? Quando a gente está nessas telas, a gente vê os botõezinhos de marcar e você marca quais políticas comerciais esse cenário logístico que você configurou irá atender.
quais políticas comerciais e cenários de pagamento irá atender. É a mesma coisa para promoções, mesma coisa para catálogo, tá? Para fechar a conta, resumindo, então a Vetex consegue atender uma gama de cenários sem a necessidade de contratar mais políticas comerciais, muitas vezes, tá? Política comercial deve ser visto como um extremo, quando não tem outra forma de atender. Toda lógica tem uma e pode ganhar outra para trabalhar com marketplace, se pedir. Além disso, é cobrado à parte, normalmente, tá? Cenários onde realmente não tem jeito, precisa contratar política comercial. Ter catálogos diferentes, né? Ou seja, vender produtos diferentes. Quando chega na parte do catálogo, é extremo mesmo, não tem jeito. Lojas internacionais, marketplaces, enfim, tudo isso são cenários que não tem como fugir. Beleza, gente? Muito bem, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Em resumo da ópera, a gente fala de política comercial, a gente está falando de algo complexo, profundo, avançado. Você deve conversar com a sua agência, ou com a Vetex, ou com alguém mais sênior em Vetex, e entender. Mas alguém maduro mesmo, não vai pegar aqueles cara do chacho, né? Do jeitinho ali, né? Vamos amarrar assim mesmo que tá bom. Não. Alguém sênior e responsável, maduro em Vetex, ele vai te orientar muito bem, né? Ah, você aqui nesse caso dá para atender com a sua política comercial mesmo, porque veja, se você vai mexer nas configurações logísticas da Vetex, a quantidade de cenários possíveis é absurda. Dá para fazer muita coisa, sem lembrar que existe a política comercial na Vetex. Mesma coisa quando você vai configurar promoções, pagamento, tem muita coisa nas configurações da Vetex, né? É realmente quando eu quero segmentar para algum canal de venda, algum modelo de negócio, e não tem para onde fugir, e é preciso contratar mais políticas comerciais, tá? Então, fique atento com isso e, se precisar contratar mais políticas, entre em contato com a Vetex através de um chamado, beleza? Se você gostou desses slides, acessa aí cursovetex.com, cursovetex.com. É um curso que eu vou dar no final desse mês, dias 28, 29 e 30 de janeiro, é uma terça, quarta e quinta-feira, das 7 da noite às 9 da noite, ou seja, 6 horas aula que eu vou dar de um curso VTEX aí para vocês, passando sobre tudo aquilo que mais importa quando de um que diz respeito a VTEX, né? A gente vai falar um pouquinho sobre política comercial, sobre logística, sobre pagamento, sobre cenários reais, o que muita gente acaba fazendo errado, como fazer certo, como não cometer erros que às vezes custam milhões de reais para algumas operações. A gente vai passar por um monte de coisa legal. Então, assim, é de graça, é ao vivo. Você só precisa se inscrever lá no formuláriozinho do curso vetex.com e você vai estar inscrito no curso gratuito, vai receber no teu e-mail uma confirmação e vai receber um e-book que tem alguns desses slides que eu trouxe aqui nessa aula, né? O book chama Vetex Hack e o curso chama Vetex Masterclass, né? Então não perca o curso, não perca a oportunidade de ganhar esse e-book, tudo gratuito e também tem a nossa comunidade do WhatsApp, que você também vai encontrar o link lá no cursovetex.com, aonde você vai receber novidades. Tem algumas coisas que não vêm para o YouTube, tá? Que não vai para lugar nenhum, são conteúdos exclusivos lá da comunidade do WhatsApp. Então não perca a chance de participar gratuitamente do curso, receber e-book gratuito, participar da comunidade, receber conteúdos gratuitos, tudo isso para ajudar a comunidade a crescer. Legal? Deixa o like, se inscreve no canal, divulga para aqueles que precisam desse conteúdo tão importante e a gente se vê na próxima. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.